Boa tarde, gente. Boa tarde. Hoje é aqueles dias assim que o cara não tem vontade de pregar. Eu estava ali, sentadinho lá na mesa, chacoalhadinho. Falei, Deus, vou ter que ir lá mesmo. Bom demais. Bom demais. Queridos, é uma alegria para mim estar aqui de volta com amigos queridos, o Emerson. Eu falo para todo mundo que, cara, se um dia eu vier para São Paulo, minha igreja é essa aqui. É bom demais estar aqui, amo estar com vocês. E vai ser muito bom. Querido, abra por favor sua Bíblia em Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículo 17 a 22. Antes da gente ler, eu queria te convidar a baixar a tua cabeça, fechar teus olhos mais uma vez. Senhor, meu Deus, nós somos tão gratos por estarmos aqui, Senhor. Nessa tarde, nós somos privilegiados, Deus. A gente podia estar em tantos outros lugares, mas nós somos privilegiados porque nós estamos aqui te adorando, te buscando, bebendo da tua presença, comendo da tua mesa, Senhor. Eu sei que o Senhor é o maior interessado para falar com esse povo nessa tarde, nessa noite. O meu maior desafio aqui é não te atrapalhar, Senhor. Então que tudo aquilo que é meu, que é da minha carne, caia por terra em nome de Jesus. Mas que aquilo que é genuinamente do teu Espírito possa encontrar um solo fértil no nosso coração. Espírito Santo seja o nosso professor, o nosso mestre nessa noite, nessa tarde. Torna a tua palavra viva, ativa, nos envolve com ela, Senhor. Que o teu Espírito possa ministrar de forma individual, pessoal, a cada um de nós. Abre os nossos ouvidos espirituais, Senhor. Que tudo aquilo que concorre para que a nossa atenção esteja totalmente voltada, para que não só venha para nós esse tempo, fique para fora desse lugar, toda inquietação, preocupação, mas abraça, envolve o nosso coração, nossa atenção agora, Senhor. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridos, Marcos capítulo 10, versículo 17 a 22, é um texto muito conhecido da palavra de Deus. O Senhor diz assim: quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Não há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. E ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha adolescência. E Jesus, olhando para ele, o amou e disse: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, venha e segue-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Queridos, quando eu olho esse texto, eu fico me imaginando nessa situação. Jesus está no meio de uma multidão, várias pessoas, e a Bíblia fala que alguém se destacou no meio dessa multidão. Alguém vem correndo e aproveitando o tema, o título do evento, fala que esse jovem, ele se joga de joelhos diante de Jesus e fala: bom mestre, o que eu faço para dar a vida eterna? Eu acho que qualquer um de nós que olhasse uma cena dessa ia falar: cara, eu queria estar lá, eu queria ser como esse cara. Esse cara é intenso, ele sabe o que é. Eu olhava para esse texto e ficava pensando: cara, acho que ia ficar com raiva dele, eu queria estar no lugar dele. Pensava: por que eu não fiz isso? Olha a intensidade, cara, ele sabe o que é. Aí a Bíblia fala que Jesus olha para ele e fala: cara, você sabe os mandamentos, e cita uma série de mandamentos. Mas aí esse jovem, ele surpreende mais uma vez, ele parece mais intenso ainda, porque ele fala: mestre, a gente está falando de um tempo de lei, querido. Ele fala: todas essas coisas desde a minha adolescência eu tenho guardado. Qualquer um de nós que estivesse olhando essa cena ia dizer: uau, cara, esse cara é faca na bola. A Bíblia fala que Jesus olha para ele, conhecendo o coração daquele menino, fala que o Senhor o amou. E falou: cara, falta uma coisa para você.
obras e venha e me siga, seja meu discípulo. E eu fico imaginando esse cara baixando a cabeça, pensando naquilo que ele tinha, chacoalhando a cabeça, levantando e indo embora, porque a Bíblia fala que ele tinha muitos bens. E queridos, diante desse texto tão conhecido, eu quero trazer uma palavra muito simples para você nessa tarde, mas eu quero te fazer 3 perguntas sobre o jovem rico. A primeira delas, qual era o nome do jovem rico? Alguém sabe? Ninguém sabe. Sabe por quê? Porque esse cara, ele teve a oportunidade, a chance de escrever o nome dele na história de Deus, e ele preferiu outra coisa, ele preferiu seus bens. E aonde a Bíblia for lida na história da humanidade, no mundo inteiro, esse cara vai sempre ser conhecido como jovem rico, e ninguém sabe o nome dele. Mas a Bíblia fala de outro cara que teve um encontro com Jesus também, mas desse cara a Bíblia fala o nome. Alguém sabe quem é? Zaqueu. A Bíblia fala de um cara chamado Zaqueu, queridos, em Lucas capítulo 19, se quiser abrir. Esse cara, ele teve um encontro com Jesus, e quando ele percebeu, ele entendeu quem era Jesus, ele tomou uma posição diante daquilo. Vamos ler lá comigo, Lucas capítulo 19, versículo 8 a 9. A palavra de Deus fala que esse cara era o principal dos publicanos, ele era coletor de impostos. E quando ele teve esse encontro com Jesus, a Bíblia descreve assim, Lucas 19, capítulo 8 e 9. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém eu extorquir alguma coisa, eu devolverei 4 vezes mais. A função desse cara era extorquir as pessoas. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois também esse é filho de Abraão. Esse cara teve uma oportunidade de ter um encontro com Deus, e aonde essa Bíblia for lida, querido, na história a gente vai saber o nome desse cara. Mateus 10:32 fala que quando nós confessamos, Senhor, o Senhor diante dos homens, Ele confessa o nosso nome também. Eu li um livro alguns anos atrás que me marcou demais, recomendo para você. Um livro chamado Louco Amor, de um pastor californiano chamado Francis Chan. E querido, eu sou pastor de igreja hoje. Eu acho que isso acontece em todo lugar. Toda igreja tem que ter aquele cara mão na roda que faz qualquer coisa na igreja. Deve ter alguns assim aqui, né, pastor? Sabe aquele cara que você pega, usa, o cara ajuda, principalmente quando a igreja fica grande, a demanda é muito grande. E nesse livro, o Francis Chan fala de um cara chamado Stan. Eu nunca esqueci essa história, que foi convidado, aliás, morreu uma pessoa da igreja, e o Stan era aquele cara que ajudava às vezes a orar para as pessoas no hospital, pegar o preletor que chegava, né, e fazer velório. Ele pediu para o Stan ir fazer o velório desse cara. Ele disse que esse cara, cheio do Espírito Santo, foi lá, pregou no velório, falou do amor de Deus. Ele disse que apontou para o caixão e falou assim: cara, quando chega a hora que Deus te chama, não tem o que você possa fazer. Você está pronto ou você não está? E ele perguntou para aquelas pessoas: você está pronto? Se Deus te chamar agora? Ele fechou a Bíblia, sentou numa cadeira e puf, caiu morto. Assim que terminou de pregar, Francis Chan conta que ele recebeu a ligação, falou: cara, o Stan faleceu lá no meio do velório. Diz que o coração quebrou, pensou na família, chegou correndo para encontrar os familiares. Os filhos já vieram correndo, abraçaram ele e falaram: pastor, meu pai morreu dizendo aquilo que ele amava. E logo ele ouviu alguém falando assim: como deve ter sido especial aquele momento para aquele homem chamado Stan. Porque em um segundo ele estava confessando só diante dos homens, mas um segundo depois era Jesus que estava confessando ele, dizendo: esse é o Stan, eu sei quem ele é. Entra no descanso do Senhor. Se confessarmos o nome do Senhor, queridos, diante dos homens, Ele confessará o nosso. Eu amo alguns detalhes, queridos, escondidos, ocultos na palavra de Deus. Quando a gente vai lá para Hebreus 13, a gente começa a ler sobre os heróis da fé e tantos homens que, né, a Bíblia mesmo, ela estampa esses caras como heróis da fé. Abraão, Moisés. E no meio desses caras tem uma mulher chamada Raabe, que era uma ex-prostituta. A Bíblia fala que quando o povo começa
a invadir Jericó, essa mulher encontra esses homens de Israel, ela fala: eu sei que o Deus de vocês vai entregar essa terra aqui na mão de vocês. Eu sei, eu tenho ouvido falar da fama de vocês. Eu vou esconder vocês na minha casa, eu vou proteger vocês, vou ajudar vocês a saírem da cidade. Mas quando Deus entregar essa cidade na mão de vocês, vocês vão guardar a minha vida e a vida da minha família. E querido, aonde a palavra de Deus for lida na história, no mundo, o nome dessa ex-prostituta chamada Raabe vai estar entre os heróis da fé. Mas sabe o que é mais precioso? E cara, Deus mexe no meu coração com isso. É que quando você vai lá para Mateus capítulo 1, versículo 5, e você vai ver a genealogia de Jesus, você vai ver que essa mulher chamada Raabe, uma ex-prostituta, aparece na genealogia de Jesus. E você vê Jesus descendendo de uma ex-prostituta. Mas o nome do jovem rico, ninguém sabe qual é. Porque esse cara, ele teve a oportunidade dele de escrever o nome dele na história de Deus. E ele preferiu outra coisa. A segunda pergunta que eu quero te fazer é: quais eram os bens do jovem rico? Alguém sabe? Claro que não. O que a Bíblia fala? A gente só sabe que esse cara, ele tinha muitos bens, mas hoje ninguém mais sabe o que é e nunca mais vai saber. Eu preciso fazer uma coisa que vai te chocar, mas eu preciso fazer. Olha para as pessoas que estão perto de você e procura os rostos conhecidos, os amigos queridos, as pessoas que você ama. Você já pensou que em torno de 50 a 70 anos no máximo, estou chutando longe, todas as pessoas que você conhece vão ter morrido e ninguém mais vai se lembrar de você, e pouca importância vai ter a marca do carro que você andou ou da roupa que você vestiu? Eu vi histórias de dois amigos que estavam conversando, um pastor e um cara líder da igreja também. E esse cara estava falando: pastor, você se desgasta demais pela igreja, você se doa demais, você está estragando até a tua saúde, você não devia fazer isso. Esse pastor virou para o cara e falou assim: cara, eu fico pensando, se nós dois estivéssemos na eternidade hoje, você tem coragem de ser a mesma coisa. Mas a grande verdade, sabe uma coisa que eu tenho descoberto, querido? A palavra de Deus fala que nós não somos daqui, nós somos peregrinos nessa terra, a gente está de passagem. Mas a gente vive como se o nosso lugar, a gente fosse criado e feito para ser daqui, mas nós não somos daqui. A gente vive como se a gente fosse viver para sempre, mas a gente não vai viver para sempre. Antes de estar no Ministério em Tempo Integral, eu trabalhava numa grande empresa, trabalhava no grupo da Globo, a RPC, lá em Curitiba. E eu atendia vários clientes que anunciavam na TV, no jornal. E cara, era normal se na casa, às vezes você recebia, o cara te recebia em casa. E se ia lá na casa de um cara com 60 anos, ele falava: cara, vem aqui, deixa eu te mostrar o que eu construí. Essa aqui é minha casa, eu sou a vida inteira com essa casa. Agora eu acabei de construir, tem uma piscina de não sei quantos 1000 litros aqui, tem uma quadra de tênis e tal. Só que eu olhava para aquilo lá, animal a casa. Aí eu olhava para aquela criatura e pensava: quanto tempo esse cara acha que vai desfrutar disso aqui, cara? O cara acha que ele vai viver para sempre para desfrutar disso aqui. Parece que o cara, a pessoa não vive com a ideia de que vai morrer um dia. Eu lembro que Deus marcou tanto meu coração com uma coisa, queridos. Queridos, eu gosto de coisa boa, gosto de roupa boa, gosto de carro, gosto de tudo bom, como todo mundo. Mas não é isso que brilha no coração. Quando eu e minha esposa casamos, a gente foi morar num apartamento de 42 metros quadrados. Cara, com 3 quartos. Tinha um quarto que não cabia, o cara tinha que dormir em pé, porque se ele deitasse, ele ficava para fora. Irmão, o controle remoto da televisão eu nunca mais usei, porque você sentava no sofá, dava para trocar assim, ó. Filme com legenda, o cara ficava com... Eu brinco que um dia acabou a luz lá, nós acendemos uma vela, tivemos que apagar, porque ninguém aguentou o calor. Irmão... O cachorro aprendeu a mandar o rabo de cima para baixo, porque pro lado não dava espaço. Irmão, era pequeno demais. E uma das coisas que a gente mais sentia nessa casa é que não dava para levar visita, irmão. Porque entrava mais 2. Se viesse 3 pessoas visitar a casa, eu e minha esposa, a gente tinha que sair. Cara, era muito pequeno. E eu lembro que um dia eu tava no trabalho e eu dei uma escapadinha, eu visitava o cliente na rua e eu fui almoçar em casa. E eu lembro que eu coloquei a chave na fechadura. Sabe quando Deus fala aqueles negócios por 6 segundos assim?
Eu fui abrir a porta, imaginei a minha sala. Eu falei, meu Deus, quando o Senhor vai me dar uma casa maior? E naqueles segundos Deus me falou assim, olha, imagina a casa dos teus sonhos. Eu imaginei. Imaginei, Deus. Ele falou, se eu te der essa casa agora, quanto tempo você vai desfrutar dessa casa? Eu falei, bom Deus, tem uns 35 anos, médio de vida do brasileiro, 74 anos e meio. Eu falei, Deus, uns 35, 40 anos mais ou menos. Aí Deus me falou assim, cara, é tão importante assim. Eu falei, tá bom, precisa brincar. Deixa pra lá, né? Irmão, eu gosto de coisas boas, mas não é isso, querido. É que ganha meu coração, querido. Não é isso que ganha meu coração. Eu e minha esposa, a gente sentou na casa que a gente foi morar depois. Um dia a gente envolvido no ministério, a grana às vezes apertada. Eu falei, Dani, eu estou tão contente aqui onde a gente está morando, agora já dá para receber as pessoas aqui. E a gente, desde que casou, tentando planejar para comprar uma casa. Eu falei, você quer saber? Se a gente não vai ter uma casa nossa nunca, estou feliz da vida. Abri mão, estou nem aí mais. Ela falou, também não, estou nem aí. Irmão, 3 meses depois, eu estava comprando a minha casa, não sei nem como até agora. Uns 200 metros quadrados, um triplex, dentro do condomínio fechado. Botei tudo que eu sonhava dentro de casa. Irmão, se eu te contar, leva uma meia hora só para te contar a história que foi acontecendo dentro dessa casa. Abri mão. Mas a gente tem que pensar que nós fomos criados para a eternidade. Queridos, há mais ou menos 3 anos atrás, eu estou um dia no final do culto de jovens e chega um guri para mim e fala assim, ô pastor, eu preciso falar com vocês, pode me atender? Eu falei, cara, posso. Nunca tinha visto ele lá. E eu marquei um horário com ele, sentou comigo e falou assim, olha pastor, ele contou que tinha uma história triste. Aqui não tem muita igreja menonita, né? Acho que é mais no sul, mas é uma igreja de alemães, parecido com a luterana. Esse cara cresceu dentro da igreja menonita. E quando ele estava no final da adolescência, a mãe traiu o pai. E a família descambou, os pais desviaram e virou aquele balaio de gato. E a mãe acabou indo morar para Portugal. Ele ficou um tempo no Brasil ainda tentando ser crente. E depois foi morar em Portugal, ele me contando. Ele falou, pastor, eu estava 2 anos em Portugal. Ele falou, cara, eu me desviei completamente. Ele falou, eu acordei um dia. E Deus falou comigo que se eu não voltasse agora, eu não voltava nunca mais. Ele falou, cara, eu fugi de Portugal. Porque eu preciso voltar para Deus. Ele falou, pastor, me ajuda, eu preciso voltar para Deus, cara. Eu falei, demorou, cara. Eu e minha esposa, a gente abraçou aquele menino, recebendo ele, tirando todos os carrapichos. Né, que ele trabalhou uma questão de santidade, ele veio, confessou os pecados, contou a história, a gente começou a trabalhar com aquele menino. 1 ano depois, certinho 1 ano, esse menino estava bombando. Né, eu tinha uma célula que acontecia às 11 horas da noite na minha casa, que eu pegava o pessoal na sexta-feira que saía da faculdade. E ele já tinha começado a ajudar a liderar um grupo, uma célula, e mesmo assim ele continuava vindo na minha, ele queria estar em tudo, né? Cheio de Deus, assim, apaixonado, curado, em santidade. E uma sexta-feira eu fui começar uma célula em casa, ele veio naquela noite, ele chegou, me deu um abraço, me deu um beijo no rosto. E eu entrei para casa, a gente estava com umas 18 pessoas naquela noite. E tinha passado um período de louvor já, e eu estava compartilhando uma palavra. Eu estava sentado na escada, né? Tinha tipo uma copa e a sala aqui, assim, ele estava na minha direita. E ele fez um comentário sobre a mensagem, todo mundo riu, tal, deu risada. Eu voltei para cá, continuei falando. Daqui a pouco houve um barulho do meu lado. Buf! Olhei, o menino tinha caído para frente. Eu saltei da escada, o Weber, um menino que era discípulo meu lá também, a gente esticou ele no chão. E a impressão que eu tive é que ele estava tendo, né, uma convulsão, um ataque epilético, alguma coisa. Eu lembro que eu pus a mão na cabeça dele, eu orei primeiro, eu falei, você é capiroto, vai sair aqui já, né? Só que eu orei rapidinho, eu vi que ele começou a roxar. Aí eu virei, ó, chama o SAMU. Eu falei, acho que aqui tem SAMU também, né? O Brasil inteiro é SAMU, né? Eu falei, cara, chama o SAMU. E a gente viu que aquele guri parecia que apagou mesmo e começou a roxar. Aí eu comecei a fazer massagem cardíaca e o menino que estava comigo, respiração boca a boca. A gente ligou para o SAMU falou, cara, 15 massagens e 2 respirações. E assim foi. E cara, a gente começou a cansar. A gente ficou 15 minutos naquilo.
Passagem cardíaca, a gente parava, o menino começava a arrochar de volta. Meu Deus do céu, cara. Parece que o menino não volta, não está respirando. 15 minutos depois chegou o SAMU. Eu nunca vi aquilo, o cara vem com um monte de parafernália. Né? Hoje eles têm uma máquina que você dá aquele eletrochoque e já marca o eletrocardiograma ali, botaram os eletrodos nele e tal, deram um choque, eu vi o coração, né? Ele dava um choque, fazia e parava de volta. Cara, o cara, adrenalina, pegou e puf, 2 injeções de adrenalina. Eles deram 6 injeções. E eu vi que os minutos iam passando, aquele povo na minha casa desesperando. Eu falei, meu Deus do céu. Cara, eu saí pra fora, na varandinha de casa, eu lembro que eu botei minha cabeça na parede, eu falei, Deus, poucas vezes na minha vida eu fiz uma oração como essa. Eu falei, não deixe esse menino morrer aqui, Deus. Não desse jeito, no chão da minha sala, 22 anos. Eu falei, não deixe esse menino morrer aqui, Deus. Eu falei, poucas vezes na minha vida eu botei tanto meu coração na oração. Não deixe esse menino morrer aqui, não assim, desse jeito. Eu terminei de orar, entrei para dentro, o médico levantou assim, olhou para mim e falou, a gente vai parar. Ele faleceu. O povo que estava na sala começou a chorar, desesperar. Aquele menino ficou morto no chão da minha sala até 2h30 da madrugada. Quando chegou o carro do ML, tiveram que pegar uma cobertura de sofá, pano de sofá da minha casa, que não entrava o carro para carregar. Carreguei aquele menino no colo para dentro daquele carro do ML. Irmão, saí de lá perdido. Falei, Deus, o que aconteceu aqui nessa noite, Deus? Eu senti que Deus tinha me deixado. Falei, Deus, o que aconteceu aqui? Eu tinha um discipulado com o pastor Luciano no sábado, isso era na sexta. Ele ligou para mim algumas vezes durante, né, quando isso estava acontecendo. Falei, Luciano, não me deixe sozinho amanhã não, cara, eu preciso de você. Eu não consegui dormir aquela noite. E no outro dia eu fui, abri meu coração para o Luciano, chorei. E eu fui pro velório daquele menino depois. Quando eu estava no velório, queridos, eu comecei a encontrar alguns amigos dele lá. E de repente um menino veio em grupo, na verdade que eram os 3 amigos que estavam juntos. Eles falaram, pastor, você sabe o que aconteceu quarta-feira? Eu falei, não. Ele falou, cara, a gente foi com ele num culto no Bola de Neve quarta-feira. Eu falei, que legal, e aí? Ele falou, cara, a gente estava no meio do louvor e o Jean meio que deu uma apagada de repente. E dele falando, o guri contando para eles, que disse que ele estava no louvor e de repente ele teve um arrebatamento. E disse que ele se viu no meio de um exército cheio de roupa, pessoas de roupa branca, eles estavam de braços dados. E disse que eles marchavam e cantavam santo, santo, santo. E cada vez que eles falavam santo, eles iam para mais perto de Jesus. E diz que o menino contou que quando ele teve aquela experiência, quando ele voltou para a igreja, foi tão forte que diz que ele demorou para entender onde que ele estava. E ele saiu contando aquilo para vários amigos. Eu não tinha mais falado com ele, por isso que ele não contou para mim. Querido, quando eu ouvi aquilo, naquela hora, Deus fez uma retrospectiva na minha cabeça. Deus falou assim, teve um vislumbre daquilo que esperava ele essa semana aí. E Deus me falou assim, lembra um ano atrás, eu trouxe esse menino aqui, ó, só para poder tocar ele e alcançar ele. Você fez o que era para fazer. Eu dei um ano para ele voltar, para poder levar ele. E Deus falou, naquela noite, eu só entrei e busquei ele. E tudo aquilo que era uma frustração, querido, se transformou num dos momentos mais especiais, talvez, que eu vivi na minha vida, de ver um cara que Deus pegou pela mão e falou, venha. A família começou a me falar, a família toda arrebentada, falou, o Jean só falava de vocês, daquilo que Deus fez na vida dele, através de vocês. A gente não é dessa vida aqui, querido. A gente não foi criado para esse lugar. Aquele jovem que se joga de joelhos aos pés de Jesus, ele parecia intenso. Às vezes a gente parece intenso, a gente acha que é intenso, mas a gente é morno. E eu tenho aprendido uma coisa, que a grande questão não é, querido, se eu quero mais de Deus ou não. Se eu perguntar aqui, quem quer mais de Deus? Vamos ver, quem quer mais de Deus? Querido, todo mundo vai levantar a mão, mas a questão não é se eu quero mais de Deus ou não, mas é se eu desejo Deus mais do que todas as outras coisas desejáveis que tem nessa vida. Todo mundo vai dizer que quer Deus, mas a questão não é se eu quero Deus. Querido, eu quero muito emagrecer.
Mas eu quero muito comer essa comida boa que minha esposa faz também. É tudo uma questão de valor. O quanto eu quero. A grande questão, querido, não é se eu quero agradar a Deus ou não. Se eu perguntar quem quer agradar a Deus, todo mundo vai levantar a mão. Mas é se eu desejo agradar a Deus mais do que eu desejo agradar a mim mesmo. A grande questão, querido, não é se eu quero mais intimidade com Deus. Todo mundo, intimidade. Mas é se eu desejo tanto essa intimidade, a ponto de desejar isso, mais do que eu desejo gastar tempo com a televisão, com a internet, com os amigos. A grande questão não é se eu quero ser santo ou não. Todo mundo fala que quero ser santo, mas a grande questão é se eu desejo essa santidade mais do que eu desejo botar meus olhos no que eu não deveria ou passar de limite no meu namoro. Essa que é a questão. Existem pessoas, queridos, que acham que são intensas. Eu sou o primeiro a me colocar a julgar a mim mesmo nesse lugar, mas são mornas. Quando eu olho para as palavras do apóstolo Paulo, 2 Timóteo 4, 6 a 7, para mim é uma das cartas mais emocionantes de Paulo. Ele está escrevendo para um amigo. Ele fala: cara, eu estou vendo que a minha morte está chegando. Ele fala: eu estou sendo oferecido como sacrifício de libação, que era aquele sacrifício de bebida derramado no altar. E ele fala: mas eu combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, não tenho a minha vida por nada preciosa, desde que eu complete o que Deus tem para mim. O Francis Chan fala nesse livro, eu gostaria de ler para você. Ele fala de alguns exemplos para você julgar a sua própria vida, para você saber se você é morno ou não. E ele diz assim: pessoas mortas ofertam na igreja instituições desde que isso não mude o seu padrão de vida, ou ela não tenha que abrir mão de nada para ofertar. Essas pessoas, elas querem se sentir crentes, elas ofertam, querido, mas ela oferta desde que ela não pense em nada que ela vai precisar abrir mão para ofertar. Mas aqui não mexe comigo desse dia sobrando, então beleza, vou ofertar. Mas ela não abre mão de nada para ofertar. Essas pessoas pensam assim: quanto será que eu tenho que dar? Em vez de, meu Deus, quanto será que eu posso dar? Pessoas mornas não querem realmente ser salvas do seu pecado. Elas querem apenas ser salvas do castigo que esse pecado gera. Elas não lamentam o pecado em si, mas têm apenas medo de serem punidas por Deus. Sabe aquele cara que fica buscando o limite do pecado? Fala: cara, aqui já é pecado, mas até aqui não é. O desejo do coração do cara não é agradar a Deus, é só não fazer o que é pecado. Ele não quer a punição e o peso. Mas o desejo do coração de fazer a vontade de Deus e além, está muito longe. Pessoas mornas ficam tocadas pela história de pessoas que fazem coisas radicais por Deus. A gente vê a história desse casal aqui, cara, que está fazendo as missões. Uau, que legal, que bênção. Mas elas mesmas não tomam nenhuma atitude radical e intensa em relação a Deus. Gente morna considera muito radical aquilo que Deus espera de todos que decidem seguir. Cara, quando a gente olha para as histórias dos mártires, eu amo ler isso, eu amo a história da igreja, eu amo ver tudo que a igreja errou, que acertou, eu amo ver a história desses caras que deram a vida pelo Evangelho. Eu fico: meu Deus, olha esse cara. Só que quando eu vou para a palavra de Deus, é sobre isso que ele está falando, cara. O que a palavra diz? A palavra diz, a gente fala: nossa, esse cara deu a vida pelo Evangelho. Mas Jesus fala que aquele que quiser começar a seguir, fala: toma a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Jesus não exige isso dos top, dos caras ninja do Evangelho, da fé. Ele exige isso de qualquer um que decida começar a seguir. Começa com isso, querido. Pessoas mornas fazem o que for necessário para evitar o sentimento de culpa. Elas querem fazer o mínimo suficiente para serem considerados bons o suficiente, sem que isso exija demais delas. O cara está acima da média, quer estar na média, entendeu? Cara, eu não sou tão santo, mas eu não sou tão ruim também que aquele irmão que eu vi tratando mal o outro na frente e tal dele. Mas até onde a gente quer ir, querido? É tudo até onde você quer ir. A palavra de Deus, quando pergunta para Jesus: o que é o reino dos céus? Ele fala assim: o reino dos céus é semelhante a alguém trabalhando num campo, encontra um grande tesouro, uma preciosa pedra. E esse cara é cheio de alegria. Ele sai e vende tudo que ele tem para possuir aquilo. O que o cara faz? Ele reconhece naquilo do Evangelho o maior tesouro que ele pode ter na vida dele. E tudo o resto, querido, vira nada. Ele fala: não é isso aqui que eu quero ter. Tudo é uma questão de valor. Eu quero santidade, eu quero estar em Deus, eu quero intimidade, eu quero revelação. Mas eu quero quanto? Eu quero mais do que o quê?
Mais uma vez, a grande questão não é se eu quero mais de Deus ou não, mas é se eu desejo mais do que todas as outras tantas coisas que são desejáveis nessa vida. Eu não vou me demorar muito mais, eu quero fazer a última pergunta em relação ao jovem rico. Quem teria sido esse jovem rico se ele tivesse aceitado o convite de Jesus? A Bíblia fala que Jesus olhou para ele e falou assim, o amor, e falou assim, vem aí, segue-me. E esse cara, ele teve o convite que qualquer um de nós queria viver naquela época inteira. Talvez a gente tivesse 13 discípulos hoje, não 12. Mas esse cara não quis. E eu quero pegar, eu quero jogar essa pergunta para você hoje. Eu quero dizer, quem você pode ser se você disser sim ao convite de Deus para a sua vida? Abaixa sua cabeça, fecha teus olhos. Querido, eu quero que você comece a trazer a tua memória agora. A gente vai falar sobre isso à noite também, a gente vai continuar. Isso está esquentando. Mas eu quero que você comece a lembrar aquilo que a irmã falou aqui. Tem tudo a ver com aquilo que Deus estava gerando no meu coração. Lembra das promessas que Deus já trouxe para você, ou os sonhos que você já teve. Pensa um negócio que eu gosto de fazer: pegar aquele cara que abandonou os sonhos e chutar ele para de volta. Lembra aquilo que Deus já falou, já gerou no teu coração, querido? As palavras proféticas que você recebeu. Bater na Bíblia falando assim: se Deus tem uma promessa, um chamado para a sua vida, você não vai morrer até que isso se cumpra. Uau, que bonito! Só que é uma baita de uma mentira. Aquele povo que Moisés tirou do Egito tinha uma promessa de Deus, tinha uma palavra, um chamado. Vocês vão para uma terra que emana leite e mel. Quando vocês entrarem, eu vou entregar aquele povo nas mãos de vocês. O que aconteceu com eles? Morreram no deserto. Sabe por quê? Porque todo chamado de Deus, toda promessa de Deus para a minha vida exige a minha resposta. Então qual é a sua resposta para o chamado de Deus para a sua vida? E quem você pode ser se você disser sim? Senhor meu Deus, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor nessa noite. Eu creio realmente que existe, Senhor, um mover de missões, Senhor, de ativação ministerial, Senhor, de um avivamento, Senhor, de chamados, de sonhos, de Senhor trazer a lembrança de algumas coisas. O Espírito Santo começa a pegar meus irmãos aqui, Senhor. Começa a me pegar nessa noite. Começa a fazer a tua obra, o Senhor que faz. O Senhor sabe que dentro da minha limitação, Pai, eu procurei trazer essa verdade para o meu coração de uma forma dia. Mas Deus, é só até aqui que eu consigo ir, Deus.
começando. Não tem lanche para você comprar ali fora, tem material para você conhecer, você pode ficar aqui dentro também. A gente só vai dar esse intervalo, o pastor fale para a equipe dar uma descansada e a gente já retorna, ok? Fique à vontade, não sai desse coração contrito. Abençoe o projeto Velejando, pegue o material, tem o material dos joelhos dobrados também. Amém? Nos vemos daqui a pouco.